Uma troca surpreendente ocorreu na NBA. O Orlando Magic trocou 4 escolhas de primeira rodada por Desmond Bane do Memphis Grizzlies. Vamos falar sobre a parte de Memphis nisso porque é super interessante. Houve rumores de troca sobre eles nesta off-season, principalmente em torno de John Morant, que enfrentou problemas fora de quadra e lesões. Havia dúvidas se ele era o cara certo para liderar a franquia de Memphis. Jaren Jackson e Desmond Bane também se destacaram como bons jogadores para a equipe. Então, se houvesse esse tipo de troca chocante em Memphis, parecia que John Morant seria o cara, não Desmond Bane. Mas, de repente, Bane agora está em Orlando, em troca de um monte de coisas. Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony. 4 futuras primeiras escolhas de rodada, incluindo uma escolha de 2026 de Phoenix e uma futura troca de escolha. Na minha opinião, 2 coisas aconteceram em Memphis. Primeiro, não acredito que eles estavam ativamente buscando por Desmond Bane. Mas Orlando passou pelas opções de guarda. Falaremos sobre ele em breve. E eles escolheram Bane como um cara que eles sentiram que realmente iria ajudá-los a superar o topo na Conferência Leste. E eles deram a Memphis um monte de valor em troca por ele. Eles forçaram a mão deles onde olharam para isso e disseram que tinham que aceitar esse negócio sem escolha. É um valor alto por um jogador como Bane, que gostamos e acabamos de renovar contrato, mas não dá para recusar uma proposta dessas. E Memphis disse, ok, claro, se você quer nos dar tantas escolhas e mais alguns caras, nós poderíamos talvez trocar ou apenas usar. Kentavious Caldwell-Pope e Anthony, vamos fechar o negócio. Acho que a outra parte do que aconteceu aqui para Memphis é que as coisas estão mudando. Mudança no comando técnico. Novo treinador, novo sistema ofensivo. Bane teve desempenho mediano por vezes. Ele parecia deslocado no sistema. Não me surpreenderia se houvesse discussões internas sobre ser hora de ver qual é o valor de Desmond Bane lá fora. Mantenha-se discreto, mas observe o que há lá fora. O que buscamos construir aqui será um pouco mais centralizado. Sabe os Jaren Jackson de ama do mundo? E o Bane simplesmente não se encaixa tão bem agora. É interessante porque muitos dos problemas de espaço que Orlando tenta solucionar agora existirão em Memphis. Bane foi um dos atiradores mais consistentes nas últimas temporadas, mas entendo perfeitamente por que Memphis fez esse negócio quando fez. Falaremos sobre as notas mais tarde. Isso obviamente se traduz muito bem para Memphis. Por outro lado, vamos falar sobre o Orlando Magic. Este é um negócio muito interessante para eles por diversas razões. Falamos sobre o fato de que esta é uma equipe que precisava de um criador e atirador de perímetro há algum tempo. Há rumores de que Anthony Simons irá para Orlando há tipo 2 anos. Neste ponto, Darius Garland foi alguém sobre quem falamos neste canal. Já mencionamos Trae Young antes. O que suponho é que o Orlando percorreu a liga, perguntando sobre Trae Young e Darius Garland. E ou esses caras não estavam disponíveis, ou eles não estavam disponíveis especificamente para Orlando, porque essas equipes não querem negociar com Orlando. Ou as equipes queriam muito mais do que o Magic trocou por Desmond Bane e decidiram que ele seria o seu jogador. Ele é da Conferência Oeste, então Memphis não está muito preocupado em trocá-lo para Orlando. E certamente eles meio que forçaram a mão com a quantidade de coisas que trocaram em troca. Outro motivo pelo qual isso é interessante para Orlando é um dos caras que eles trouxeram para superar o obstáculo. Foi Kentavious Caldwell-Pope na última temporada, um cara contratado na agência livre que trouxe experiência de título, potencial dos 2 lados da quadra, arremesso e espaçamento. Kentavious Caldwell-Pope teve um ano ruim em Orlando. Após apenas um ano, ele foi para Memphis e provavelmente será muito bom para os Grizzlies. É interessante ver a equipe de Orlando continuar buscando melhorias no arremesso e espaçamento. Após um ano com Kentavious Caldwell-Pope, decidiram que ele não era o cara certo. A equipe tem sido publicamente transparente sobre isso. Eles sentem que essa off-season é a deles para fazer uma jogada e se colocar em uma posição diferente na Conferência Leste. E essa jogada certamente mostra esse desejo e essa necessidade deles de tentar elevar seu elenco. E muitos se perguntavam, por que Orlando faria isso? Parece uma troca desproporcional. Bem, há algumas razões diferentes. Primeiro, isso me lembra um pouco a troca de Mikal Bridges do Brooklyn para Nova York, onde você identifica um cara que se encaixa bem no seu elenco e você está disposto a dar muitas coisas em troca por ele, porque você sente que o encaixe será perfeito além do desespero de adicionar qualquer pessoa que possa jogar, criar jogadas e arremessar no perímetro. E, como mencionei, com opções limitadas, se jogadores como Garland e Trae Young estiverem indisponíveis, outro fator que acredito estar em jogo aqui é o contrato de Desmond Bane. É muito importante porque Orlando será uma equipe cara nas próximas temporadas, com Franz e Paolo em acordos máximos. Jalen Suggs ganha praticamente o mesmo que Desmond Bane, que assinou uma extensão contratual na última temporada. Isso lhe paga entre Estados Unidos, dólares 35 e 45 milhões, até o verão de 2029, e nesta era de segundo avental imposto de luxo e afins.
Orlando sabe que sua equipe vai ser cara, e se eles quisessem adicionar um quarto cara, eles queriam isso. Para ser um jogador de alto impacto, alguém de impacto maior que o Kentavious Caldwell-Pope e que se encaixe bem no elenco. E então a combinação de contratos de Desmond Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner e Paolo Banchero. Esse é o grupo principal de 4 caras deles. E supondo que Suggs permaneça saudável, eles vão mantê-lo e todos estarão lá até o fim. 2028, 2029 assine a longo prazo e conforme o limite sobe, os números desses jogadores já estão fixados no que são atualmente. Isso facilita um pouco, tornando mais viável para eles manterem os 4 caras juntos. Para equipes que não têm seus principais jogadores com contratos longos, elas precisarão renová-los. Assim, o valor total aumentará. Será cada vez mais desafiador manter os aventais na segunda era? Não é necessariamente motivo suficiente para trocar tanto em troca de alguém como Desmond Bane. Isso é muito bom, mas não vale tantas futuras primeiras escolhas de rodada. Mas considerando a duração e custo do contrato, e como as equipes precisam ser formadas agora, consigo entender completamente o motivo. Orlando decidiu que a situação em torno de Bane especificamente valia o que é obviamente um excesso de pagamento. Eles têm seu grupo principal de 4 caras e estão tentando desenvolver outras peças no elenco. Esta tem que ser a jogada deles, pois a equidade no draft não estará em um lugar nos próximos anos onde poderão adicionar mais alguém. Eles terão flexibilidade conforme mais escolhas de primeira rodada forem adicionadas ao que tem disponível, mas principalmente isso é o que eles poderiam fazer. Essa foi a grande jogada deles e pressiona muito Franz, Paolo e Jalen Suggs a estarem saudáveis e serem bons. Pressiona que sua equipe técnica a montar um ataque eficiente da NBA, algo que tem sido um desafio nas últimas temporadas. Isso faz do Orlando um dos times mais intrigantes da liga para o futuro. Em termos de notas para o acordo de Memphis, é obviamente um A+. Novamente, é parecido com a situação de Mikal Bridges, onde sempre que se consegue tanto valor em troca de alguém como Desmond Bane, é um grande acerto. Será muito interessante ver que rumo Memphis tomará agora. Eles estão se preparando para alguma outra oferta? Eles são o time do Giannis, do Kevin Durant, ou apenas reconhecem que ainda podem ser muito bons? No próximo ano, Kentavious Caldwell-Pope poderá substituir Desmond Bane. Eles têm todas essas futuras primeiras escolhas, e talvez no futuro eles troquem o Job, eles troquem o Jaren Jackson, e eles têm todas essas futuras primeiras escolhas no draft. Para realizar muitos avanços futuros é claramente uma vantagem para eles, para Orlando. Vou dar ao negócio um C+, talvez perto de um B-, mas vou ficar com um C+. Posso entender as coisas do contrato. Bane se encaixa como atirador e espaçador. Desmond Bane é muito bom, mas parece um pouco desesperado. Parece uma equipe que precisava fazer uma jogada e queria sair e conseguir alguém. E eles não conseguiram pegar Garland, e não conseguiram pegar Trae Young, eles não conseguiram pegar Anthony Simons, ou não queriam Anthony Simons, e eles acabaram com Desmond Bane. No final das contas, pagaram caro por um bom jogador com contrato vantajoso para as próximas temporadas. Mas não alguém por quem eu teria trocado tudo isso. E realmente, o que eu acho que diminui essa nota para Orlando é que eu acho que isso é um pacote ou um pacote de troca. Similar ao que poderiam ter tentado para conseguir um jogador como Darius Garland. Evidentemente, a situação em Cleveland é distinta. Eles não querem necessariamente negociar muitas escolhas de primeira rodada futuras, pois ainda são muito bons. Mas eles poderiam ter escolhido outra pessoa que Cleveland realmente quisesse. Tipo, havia opções aqui, eu acho, para Orlando, onde eles poderiam ter sido um pouco mais pacientes, eles poderiam ter mantido esses contratos. Kentavious Caldwell-Pope Cole, Anthony esses caras vão estar no time no próximo ano, eles estão sob contrato, e você poderia ter feito essa jogada um pouco mais tarde, quando alguém ficasse disponível, mas eles entenderam melhor a situação, sobre quem gostaria de ir para Orlando, quem estaria disponível e suas opções. E eles decidiram que este era o ajuste perfeito, e para valer o que acabaram de trocar, Desmond Bane tem que ser o ajuste perfeito em Orlando. Estou ansioso para ver como isso vai se desenrolar e quais outras movimentações Memphis pode fazer nesta off-season.